Vamos começar com uma revisão. Vocês estão lembrados de ontem? A nossa videoconferência, da nossa aula de matemática, nós falamos do din-din, não foi? Nós falamos do sistema monetário. E nós vimos o quê? Que quando você ouve o termo sistema monetário, quando você ouve essa palavra, sistema monetário, você precisa lembrar que tem a ver com dinheiro, exatamente. São as notas que circulam, que movimentam, que nós usamos, né? Que a população de um país utiliza. Exatamente. Aqui no nosso país tem um banco responsável pela fabricação do nosso dinheiro e também pela administração. É o Banco Central. Ele produz e distribui esse dinheiro em todo o nosso país e chega às nossas mãos, não é isso? O papai trabalha, recebe um salário pelo seu trabalho e com isso ele paga a escola, ele compra suas roupas, compra alimentos, remédios quando necessário, os brinquedos que você tanto gosta, aquele sorvete delicioso, não é isso? Pois é, isso tudo acontece por causa do dinheiro, do uso dessas notas. O nosso dinheiro, o dinheiro que é movimentado aqui no Brasil, chama-se real. Ao longo da história do povo brasileiro, esse dinheiro teve vários nomes. Alguns nomes mudaram, voltaram e receberam uma palavrinha no final para identificar que era algo diferente. Como, por exemplo, Cruzeiro, que se chamou Cruzeiro Novo, depois veio Cruzado, saiu, voltou novamente como Cruzado Novo. Então, essa palavrinha novo fez com que diferenciasse ele, porque era uma forma de estabilizar a situação econômica do nosso país. Atualmente, o nosso dinheiro é o real. Este é o símbolo do real, está vendo? Recifrão, que nós utilizamos sempre que representamos a quantia. O nosso dinheiro é encontrado em cédulas, que é justamente o dinheiro de papel. Lembra que a Pró mostrou para vocês? A gente nunca fala cédula, ninguém fala cédula, né? Todo mundo diz, um dinheiro de papel, vocês mesmos pegam aquele dinheiro de papel, não é isso? Então, essas são as cédulas que nós utilizamos. Nós vimos que a cédula de menor valor em circulação é a cédula de R$2 e a de maior valor é a cédula de R$100. Há um tempo atrás, a Pró falou que existia a cédula de R$1, mas saiu de circulação, ou seja, ela deixou de ser utilizada, deixou de existir. Para conhecermos essas cédulas, essas notas que saíram de circulação, nós podemos visitar museus e encontramos estas cédulas lá em exposição, certo? Nós temos as moedas que nós utilizamos e que vocês crianças com certeza utilizam muito. Quem tem cofrinho, quem tem mania de juntar o seu dinheirinho para comprar alguma coisa que tem vontade de comprar merenda, né? Porque criança gosta muito de comprar doce, aí tem aquele pouquinho lá guardadinho para juntar aquelas moedinhas que às vezes ganha do tio, da tia, da madrinha, do avô, da avó. Então, essas moedinhas nós encontramos no menor valor, que é 5 centavos, e o maior valor, que é de R$1. Exatamente. E essas moedas circulam e às vezes fazem muita falta no comércio, sabe por quê? Porque elas são importantes para os trocos. Isso mesmo. Nós também podemos perceber, gente, que, como eu falei com vocês da moeda na questão dos centavos, quando eu me refiro a centavos, eu estou me referindo à menor parte do real. Eu falei que nós temos o quê? As moedas de 5 centavos, como eu mostrei a vocês, olha isso. Ó, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e o real que formou inteiro. Como é que eu formei o real? Eu tenho 50 centavos, ó, 2 vezes. Então, 50 mais 50, eu formei o quê? R$1, que é a minha moeda completa, certo? Então, essas partes menores do real, elas são separadas ao por vídeo, a parte que nós temos todo. Por exemplo, se a Pró fala, se você tem 2 moedas, 3 moedas
E não podemos esquecer de, quando representar os valores em dinheiro, colocar o recifrão. Então, essa vírgula aqui, que nós vimos lá na aula de português, que separa as listagens, né, quando nós vamos fazer alguma enumeração, os endereços, separa, os centavos, está vendo aqui, que é a parte menor do real, certo? Agora nós vamos fazer, sabe o quê? Algo que vocês também aprenderam quando fizemos as atividades com adição e subtração, que são os probleminhas utilizando o real, o dinheiro. A prova vai colocar aqui no quadro um exemplo e vocês vão observar. O que vocês têm que prestar atenção, as dicas sempre são a mesma. O trabalho do detetive agora, nós precisamos seguir as pistas. Para fazermos um problema, para resolvermos um problema, nós precisamos ler com bastante atenção e olhar cada pista que está sendo informada, ó, que está ali naquele problema, porque eu vou precisar para solucionar. Isso mesmo. Então, vamos lá. Vou colocar os problemas no quadro. Então, turma, olha só. Está aqui o nosso probleminha, certo? O que é que a prova disse? Não podemos esquecer de fazer a leitura do problema com calma e bastante atenção para localizarmos as pistas, que são as informações necessárias para nós resolvermos o problema. Então, ó, ganhei R$50 de vovô e R$70 de mamãe. Com quanto fiquei? Observa, então eu ganhei, ó que maravilha! Eu ganhei, ó, R$50 do meu vovô. Essa é a primeira pista. Olhe, eu ganhei R$50. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor, já vou colocar aqui, ó. A minha primeira pista, R$50, certo? Depois eu ganhei de mamãe mais R$70. Tá vendo aqui? 50 do vovô e 70 da mamãe. Da mamãe, certo? Eu quero saber com quanto eu fiquei, quanto din-din eu juntei na minha carteira, no meu cofrinho. Vamos ver? Eu preciso resolver uma continha, eu preciso fazer a operação. Olha aqui, o nosso cálculo. Ó, lembra que nós estamos com dinheiro, nós vamos armar 50. E o que é que nós vamos colocar? Número abaixo de número e a vírgula também, certo? Ó. Então, galerinha, olha só, na nossa continha, quando nós armamos, trabalhando com dinheiro, representando valores, não podemos esquecer também do símbolo, do recifrão, certo? Precisamos colocar. Por quê? Porque nós estamos representando o valor do nosso dinheiro, o real. Temos aqui uma continha de mais, uma adição, não é isso? Então, vamos resolver, vamos efetuar essa continha, ó. 0 mais 0 é 0, não é isso? 0 mais 0, ó. É 0. Tá fácil essa continha, não é? 0 mais 0, ó. 0. Agora, 5 mais 7, quanto eu tenho? 12, ó. A vírgula no mesmo local, sempre embaixo de vírgula. Quanto eu fiquei? Ó que grana boa você juntou com o que o vovô e a mamãe deu? R$120. Olha aqui na resposta no total, o símbolo do nosso dinheiro. Como é que eu vou colocar isso? Com quanto fiquei? Colocar a resposta aqui, ó. Inicial maiúscula, eu fiquei
com, ó, recifrão, sempre R$20, certo? Vamos ver outro exemplo? Vamos lá, gente. Nosso segundo probleminha. Vamos fazer? Olha só. Lúcia comprou uma blusa por R$55, um brinco por R$22 e um anel por R$15. Quanto Lúcia gastou? Vamos ver? Primeiro nós vamos encontrar as pistas, as informações. Para saber quanto Lúcia gastou, eu preciso localizar cada um desses valores, não é isso? Então, Lúcia gastou. Ó, primeiro ela comprou uma blusa que custou R$55, não é isso? Então, eu vou colocar aqui, eu anoto para não esquecer, porque são as minhas pistas, ó. Então, ela comprou uma blusa que custou R$55. Não posso esquecer de colocar o símbolo do real. Quando eu falo em dinheiro, eu tenho que sempre representar com este símbolo, certo? Vamos encontrar nossa segunda pista. Um brinco por R$22. Olha aqui a segunda pista, o segundo valor, certo? Um brinco por R$22. E a nossa terceira pista, 3 pistas desse probleminha. Um anel por R$15. Tá vendo? Para resolver esse probleminha, eu preciso armar uma continha para saber quanto Lúcia gastou. O que é que eu vou fazer? Vou armar minha continha de adição, mas não posso esquecer. Sempre colocar número abaixo de número. E como nós estamos trabalhando com dinheiro, ó, com real, não podemos esquecer do símbolo do real. Toda vez que você falar no dinheiro, que você for escrever esses valores, você precisa colocar o símbolo do real. Então, vamos lá armar nosso cálculo? Olha só, o primeiro, R$55. Tá vendo? R$55. Essa é a primeira parcela. Na segunda parcela, eu tenho que colocar, ó, todos os números na mesma posição, um embaixo do outro. E a vírgula também, viu? Vírgula embaixo de vírgula. Então, vamos lá, ó. Vendo? A terceira parcela, R$15, da mesma forma. O sinal de mais, observou? Então, olha aqui, estamos falando de dinheiro, o nosso dinheiro é o real, o símbolo do real apareceu nas 3 parcelas, número abaixo de número, tá vendo? 0, 5, 2 e 5, tá vendo? Ó, 5, 2 e 1. E a nossa vírgula, ó, separa os centavos, uma embaixo da outra. Isso irá ajudar você a realizar a sua operação e a sua continha vai ficar correta, certo? Então, vamos lá. 0 mais 0 mais 0 é, ó, 0. Aqui, novamente, 0 mais 0 mais 0, ó, 0. A nossa vírgula, 5 mais 2, 7. 7 mais 5, 12. Vão 1. 1 mais 5, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 1, 9. Quanto foi que Lúcia gastou, gente, nessa compra? R$99.
Lúcia gastou, ó, recifrão, R$ 92, ok? E aí, vocês entenderam? Então, ó, fiquem ligados na nossa atividade, certo? Acompanhe a aula direitinho e até a próxima. E aí, galerinha, olha nós mais uma vez. Vocês estão vendo esse desenho, já estão com certeza falando, né? Já estou de saco cheio de tanto ouvir falar de Covid, de use a máscara, de mantenha a distância, que é o que esse emoji está dizendo, ó. Mantenha a distância, certo? Porque isso é muito importante. Na realidade, é a onda do momento, né? Todos nós, mesmo que às vezes de maneira descontraída, estamos sempre lembrando de que nós precisamos tomar cuidado, usar máscara, manter distância, lavar sempre as mãos com sabão, utilizar o álcool gel e também tem um comercial de rádio, uma propaganda que sempre fala de uma maneira do baiano, né? Bem descontraída. Se ligue, meu irmão, pegue a visão, não dê vacilo pro Covid não. Então é isso aí, se ligue, galerinha, ó, e pegue a visão, não dê vacilo pro Covid não. Beijo, vamos para nossa aula de história. E aí, turma, vamos à nossa aula de português. Olha só, vamos fazer uma breve revisão do substantivo primitivo e derivado, certo? Nós vimos que substantivo primitivo é aquele que dá origem a um novo substantivo, ou seja, é aquele que dá origem, que vai formar outro nome, outra palavra. Coloquei aí alguns exemplos, ó. Pedra, churrasco, cavalo, avião, jornal, terra, tinta e panela. Observaram? Essas palavras que eu coloquei aí são chamadas de substantivo primitivo, porque ela é a palavra original. É a partir dessa palavra que vai ser possível formar novas palavras. Essas novas palavras que serão formadas a partir destas serão chamadas de substantivo derivado. O que é substantivo derivado? São aqueles que foram formados de um substantivo primitivo, ou são aqueles que foram formados de uma outra palavra. Agora observe atentamente. Pedra, que é o substantivo primitivo, a partir da palavra pedra, eu pude formar pedreiro, pedrada, pedreira. Observaram? Eu formei 3 palavras diferentes, exatamente, todas a partir da palavra pedra. Agora, jornal, que é o substantivo primitivo. Olha o derivado, jornalista, jornaleiro. Agora, terra, substantivo primitivo. Olha o substantivo derivado de terra, terreno, terreiro, terrestre, terraço. Observaram? Olha quantas palavras eu formei a partir da palavra terra. Agora, churrasco. Vamos lá? Churrasco, a palavra primitivo, o substantivo primitivo. O substantivo derivado de churrasco, churrascaria, churrasqueiro, churrasqueira. Olha só. Cavalo, palavra primitiva, substantivo primitivo. Qual o substantivo derivado de cavalo? Cavaleiro, cavalaria e cavalgada. Observaram? Tinta. Vamos lá? Tinta é o substantivo primitivo. Qual o substantivo derivado? Tinteiro, tintura, tinturaria. Olha só. Panela. Vamos ao substantivo derivado de panela. Panela é um substantivo primitivo. Paneleiro, panelada. Ok? Então eu não posso confundir. O substantivo primitivo é aquele que vai dar origem a novas palavras. E o substantivo derivado é aquele que foi formado a partir de uma outra palavra, ou seja, a partir do substantivo primitivo, certo?
Agora nós vamos continuar neste assunto do substantivo, só que agora veremos o substantivo coletivo. O substantivo coletivo, ele é bem interessante, porque ele é uma palavra que mesmo no singular indica uma porção, uma reunião, uma coleção de seres ou objetos da mesma espécie, certo? Nós temos aqui, substantivo é o nome que é a palavra, né, o termo que dá nome aos seres em geral. Ou seja, nós já aprendemos que substantivo é a palavra que dá nome a tudo que existe à nossa volta, como as pessoas, os animais, os lugares, os objetos, etc. Este substantivo ele se divide em várias classes e dentre elas estão aí os substantivos coletivos, que nós vamos aprender agora. É muito interessante saber que uma palavra escrita no singular representa muitos seres da mesma espécie, não é? Pois bem, vejam só. Quando nós ouvimos a palavra constelação, o que é que vem em mente? Claro que você, criança esperta, terceiro ano, sabe que quando eu falo de constelação, eu estou falando das estrelas do céu. Todas as estrelas do céu que nós podemos ver e a que nós não podemos ver. Então, quando você fala em constelação, uma palavra que está no singular, você lembra de uma reunião de estrelas. E logo, constelação é o coletivo de estrelas. Se nós falamos em ramalhete ou buquê, por exemplo, nós estamos lembrando que tem a ver com flores, aquele buquê de flores lindo que você deu para a mamãe, não é? Para a vovó, certo? Então, flores é o substantivo, ou seja, o conjunto que é relacionado, é representado pela palavra ramalhete ou buquê. Logo, ramalhete ou buquê é o coletivo de flores. Como nós poderíamos definir coletivo? Coletivo ou substantivo coletivo é aquele que representa um conjunto de elementos da mesma espécie. Olha aí a tabelinha. Nós temos o coletivo de um lado, ou o substantivo coletivo de um lado, e do outro lado nós temos as palavras, né, o conjunto de seres que ele representa. Então, por exemplo, cardume. Observe que todas as palavras que representam substantivo coletivo estão no singular, certo? Por quê? Porque quando você fala do conjunto e fala o nome de cada espécie, de cada ser, você fala no plural. Então, por exemplo, peixes. Qual o coletivo de peixes, minha pró? Cardume. Tá vendo? Observaram? Então, olha aí, cardume de peixes. Alfabeto de letras. Lembra das letras do alfabeto, que também se chama abecedário? Vocês estudaram no início do ano, lembra? Pois é, nós temos 26 letras no alfabeto da língua portuguesa. E nós perguntamos lá, quando começamos a estudar as letras do alfabeto, o que é alfabeto? E vocês me responderam, é um conjunto de letras. Logo, a palavra alfabeto é o substantivo coletivo que vai representar o conjunto de letras, certo? Classe de alunos. Tribo de índios, vara de porcos, esquadrilha de aviões, biblioteca de livros, boiada de bois, banda de músicos, quadrilha de ladrões, câmara de vereadores e deputados, resma de papéis, multidão de pessoas. Você pode também falar povo. Quando você fala em povo, você lembra que são muitas pessoas juntas, certo? Enxame de abelhas, cacho de uva ou bananas, certo?
Vamos aqui a uma outra revisada. Mas antes fica a dica, né? Vocês não podem esquecer que no seu livro de português tem uma tabela de coletivos que vocês vão ler, vocês vão estudar, e na nossa próxima aula online nós vamos fazer um debate. Mas se for confirmado, a Pro vai falar com vocês no grupo, certo? Mas já se preparem com antecedência para ficarem com os coletivos na ponta da língua. Agora, lembram da ortografia do H que nós estudamos? Pois é, nós vimos que H é uma letra que não tem som, mas é legal. Como assim, Pro? O H é apenas uma letra, ele só aparece na escrita. Quando nós escrevemos as palavras com H, você só percebe o som das vogais, você não percebe o som da letra H. Então, a gente tem que estar bem atento a como se escreve. Como nós já falamos, estamos aprendendo sempre na língua portuguesa, lembrando disso, nem sempre nós escrevemos da mesma forma que nós falamos. Existem letras que representam uma coisa e possuem o som de uma outra letra, como por exemplo O, que em alguns casos vai ser O, em outros casos vai ter o som de U, pode ser mais aberto, pode ser mais fechado. Então nós precisamos sempre estar com bastante atenção. O LI ou LH. Vimos que o Li pertence à família simples da letra L. Pois é, Lá, Lé, Li, Ló, Lu. Então o Li é uma sílaba simples. E o LH? Hein? Olha aí as palavrinhas com Li. Eu escrevo família e não família. Eu falo Júlia e não Júlia. Galinha e não galinha. Célia e não Célia, tá vendo? Então nós temos que prestar bastante atenção a isso, ok? Agora o LH. Nós vimos que o LH é um dígrafo, ou seja, são duas letras com um único som, duas letras e um único som. É um dígrafo. Olha aí as palavras com LH: velha, velhinha, galho, galinho, folha, folhinha. Ah, Pro, por que a senhora colocou isso aí? A Pro colocou porque nós falamos também do li, não é isso? Do li e do li. Então, se você tem a palavra velha e você botar velhinha, velhinha não é velhinha, ó. Velhinha não é velhinha. Para ser velhinha, tem que ter LH. Galho, por exemplo, se você colocar galinho, galinho não é galinho, galinho não é galinho, ok? Folha, eu coloquei folhinha, porque lembra da palavra folia da última aula? Folia não é folhinha, ó, folhinha, né? Folia, que a Pro colocou. Então, os sons mudam quando nós trabalhamos com o li e com o li com LH. Li é L-I, sílaba simples. Li é L-H-I. E é o LH, que é um dígrafo. Duas letras, um único som. Ok? Olha só o nosso diário. Ó. Atividade no livro de Geografia, página 44 e 45. Estudar a tabela de coletivos. Lembra que eu falei na página 147 do livro de Português? Atividade no livro de Português, página 96, 148 e 149. Leitura no livro de Português, página 105. E atividade de interpretação de texto no livro de Português, página 106, certo? Muito bem, até a próxima, crianças. Beijos, se cuidem. Olha só, atenção, muita atenção. Vamos entender o significado de isolamento, de quarentena e de distanciamento social? Algumas pessoas acabam confundindo, não é isso? Mas olha só,
Quando você fala em isolamento, significa que uma pessoa já testou positivo para o Covid-19, o coronavírus. Então, esta pessoa ela tem que ficar isolada, afastada das outras pessoas, fora de circulação, até que ela fique livre deste vírus. Em quarentena é a pessoa que esteve em contato, que foi na casa, que conversou, teve contato direto com uma pessoa que já está doente com o Covid-19. Então, esta pessoa fica em quarentena, aguardando para ver se vai desenvolver os sintomas ou não, para saber se ela também pegou o vírus. E distanciamento social, somos nós, pessoas conscientes que estão tentando, que estão fazendo a sua parte, para manter o risco de transmissão bem longe de nós, para afastar o risco de transmissão, para reduzir. Isso teria acontecido se as pessoas tivessem respeitado este distanciamento social. Por isso que a gente está vendo aí o aumento de casos na nossa cidade, justamente porque as pessoas, por falta de consciência, não estão respeitando o distanciamento social. Então, a transmissão do Covid aumentou muito, porque nós somos o veículo de transporte, o meio de transporte para o Covid-19. Então, ele só está aguardando para pegar uma carona em você e sair, contaminando mais pessoas. Então, demonstre amor, seja empático, amor a você, amor ao seu próximo e mantenha o seu distanciamento social. Agora vocês ficaram ligados, sabem distinguir o que é um distanciamento social, uma quarentena e um isolamento. Então, olha só, pratique o distanciamento social para não cair em quarentena e acabar em isolamento. Beijos, vamos à nossa aula de geografia. E aí, turma, vamos lá à nossa aula de geografia. Na realidade, antes do assunto novo, nós temos uma revisão sobre as formas de relevo. Nós vimos que relevo é o conjunto das diferentes formas da superfície da Terra, ou seja, da crosta terrestre. Vimos que a crosta terrestre ela tem uma forma irregular, ela não é toda planinha, não é toda certinha, então ela tem altos e baixos, lugares mais altos, lugares mais baixos, não é isso? E é justamente isso que define o relevo da superfície da Terra. Esse relevo ele é classificado de acordo com a sua variação de nível, né? De acordo com a sua altura, de acordo com o nível do mar, né? Então, a gente tem que estar atento a essas dicas. Entre os fatores responsáveis por modelar, por formar o relevo, estão os vulcões, os terremotos, o clima, as chuvas, as geleiras, né? No caso das geleiras que estão derretendo com o aquecimento global. Então, isso faz com que aumente o nível do mar e vai modificando. Isso faz com que se modifique a paisagem, né? Os locais, os relevos dos locais onde são atingidos. Os ventos e a ação do próprio homem, porque o homem também modifica a paisagem, modifica o relevo de acordo com as suas necessidades. O homem abre viadutos, constrói pontes, aterra rios, né, aterra lagos para fazer construções, para plantação, para abrir estradas, né, desmata os locais onde tinham florestas para abrir estradas e tudo isso. Então, o homem também age na formação do relevo e na modificação. Quais são os tipos de relevo? Vocês lembram que nós estudamos planície, planalto, montanha, monte ou morro, serra ou cordilheira, vale, ilhas, dunas e restinga. O que são planícies? Planícies são terrenos planos com pequenas ondulações. O que são planaltos? Planaltos são relevos marcados pela variação de altitude, apresentando formas distintas, como serras, morros, vales e chapadas. Lembra que no último slide a Pro colocou a imagem da Chapada Diamantina, ou seja, a Chapada Diamantina é um exemplo de planalto por si só, certo? Por que recebe este nome planalto? É um plano alto, planalto.
Mas apesar de ser um local plano e às vezes pode atingir uma altura imensa, ele também possui todas essas outras formas de relevo que foram citadas aí: serras, morros, vales, certo? Todos estão presentes no Planalto. É possível se visualizar, geralmente, não é? Essas outras formas de relevo que são diferentes, não é isso? Da Chapada, ok? Montanhas são grandes elevações de terra ou grandes elevações da superfície da terra, né? Esse tipo de relevo apresenta um terreno bastante acidentado. A parte mais alta de uma montanha chama-se cume ou pico. A parte mais baixa de uma montanha chama-se base ou sopé. Temos aí as restingas, que possuem o quê? Uma vegetação adaptada para o local, porque é uma área o quê? Litorânea, sendo composta principalmente por plantas rasteiras que dão flores frágeis, galhos retorcidos e secos, geralmente espinhosos, certo? Aí nós temos uma imagem, né, um desenho com as principais formas de relevo. Então você tem, ó, a montanha, a serra, a ilha, a planície, o planalto, tá vendo? Nós podemos perceber aí, ok? Agora nós vamos entrar em um assunto bem legal e diferente, que é o clima. E todos nós falamos sempre no clima, não é isso? Porque as pessoas às vezes confundem clima com o tempo. E você sabe diferenciar clima e tempo? Elas estão ligadas entre si na realidade, não é? Mas elas não são sinônimas. Olha aí o sinônimo de português. Sinônimos, se elas fossem sinônimos, elas representariam a mesma coisa, né? Mas clima e tempo não representam a mesma coisa, elas representam coisas diferentes. Clima é confundido com tempo. Mais uma vez, não são a mesma coisa. O tempo é a condição da atmosfera, ou seja, a condição do ar, em um dado momento. Por exemplo, às vezes pela manhã, quando você acorda, o sol está lindo, brilhando, maravilhoso, um dia agradável. De repente, do nada, começa a chover. E aí você passa a tarde inteira naquele toró, naquela chuva. Você louco para brincar, né? Às vezes de bicicleta, andar um pouquinho na rua. Agora não pode. Agora fica em casa porque nós estamos nos protegendo do Covid, né? Mas geralmente é assim. Quando não tinha Covid, com certeza quem anda de bicicleta, gosta de brincar assim com os coleguinhas na porta de casa, ficaria doidinho para brincar e não podia, não é isso? Então, isso é tempo. O tempo ele varia o tempo todo, né? Então, às vezes pela manhã tá de uma forma, pela tarde tá de outra, na madrugada já é de outra, certo? Então, esta é a diferença de tempo para o clima. Este tempo nós chamamos de tempo atmosférico, ó, tempo atmosférico. Por quê? Porque está relacionado com as condições da atmosfera da Terra. Algumas palavras que caracterizam o tempo atmosférico são, que a gente fala muito. Hoje está fazendo muito calor, hoje está muito frio, essa chuva não para, o vento estava forte, você viu, né? Olha essas nuvens como estão escuras no céu, não é isso? Então, isso aí, essas palavras é o que vão determinar o tempo. Então, vocês já sabem que quando vocês ouvirem falar nesses termos, calor, frio, chuva, vento, nuvens brancas ou escuras, estamos nos referindo ao tempo atmosférico, ao tempo e não ao clima. Para saber das variações de tempo, são feitas observações por imagens de satélites e pesquisas, ou seja, há um local, né, onde ficam os estudiosos lá, olhando as imagens que o satélite capta, né, lá no espaço, né, da atmosfera da Terra, manda para os computadores e eles ficam analisando tudo que está acontecendo, certo? Então é dessa forma que eles conseguem falar, por exemplo, a previsão do tempo, né? É justamente através dessas informações. O que é a previsão do tempo?
Previsão do tempo é a estimativa do que se espera que ocorra em termos de temperatura, se vai estar quente ou frio, de chuva, se vai chover muito ou se vai chover pouco, certo? Nesse sentido, o tempo está constantemente mudando, ou seja, em constante mudança. O tempo muda a toda hora e nós percebemos isso com frequência, porque faz parte do nosso dia a dia. Um certo dia pode fazer sol pela manhã, mas chover pela noite. Ou podemos ter uma semana inteira chovendo e outra semana ensolarada. Aqui em Valença aconteceu isso, né? A semana passada foi a semana toda de chuva. Mas de domingo para cá isso melhorou um pouquinho, né? Então esses dias dessa semana, hoje já é sexta-feira, nós tivemos o sol brilhando, ó, brindando a gente com o seu calor, com a sua luz, com o seu brilho, não é isso? Então isso aí é tempo, ok? Não é clima. Para fazer a previsão do tempo, os pesquisadores eles utilizam alguns equipamentos. Nós temos aqui, ó, o termômetro, que serve para medir a temperatura, a biruta, que serve para medir a velocidade dos ventos. Todos os aeroportos têm uma biruta, porque eles olham a direção e a velocidade do vento. E o pluviômetro que serve para medir as quantidades de chuva, certo? A ciência que estuda a atmosfera terrestre com o objetivo de prever o tempo é a meteorologia. Então, se é para perguntar o que é meteorologia, é a ciência que estuda a atmosfera terrestre para prever o tempo, certo? Então, espero que tenha ficado claro aí o que é tempo. E agora nós veremos o que é clima, que é bem diferente. O clima ele é mais longo. Por exemplo, aí colocou que na cidade do Rio de Janeiro tem um clima tropical e no verão é muito quente. A gente ouve falar muito no jornal isso, né? Então, o que seria clima? Clima é o conjunto das características de temperatura, umidade, ventos e chuvas de uma determinada região ao longo do ano. Então, o clima ele está relacionado com todos esses fatores climáticos durante um ano todo. O clima ele está relacionado, ele está ligado às estações do ano e à localização geográfica de cada região que alguém vive. Certo? Então o clima ele vai variar, ele vai se modificar de acordo com as estações do ano e com a sua localização geográfica. Então todas as mudanças no tempo e no clima são devidas aos movimentos que a Terra produz. Nós já vimos isso quando estudamos o planeta Terra, lembra? Que a Terra produz dois movimentos, o movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação a Terra realiza em torno de si mesma, dura 24 horas, que significa um dia, e dá origem ao dia e à noite. Já o movimento de translação é o movimento que a Terra realiza em torno ao redor do Sol, que dura 365 dias. Isso significa um ano, não é isso? E dá origem justamente às estações do ano. Quais são as estações do ano? Primavera, verão, outono e inverno. Essas são as estações do ano. São 4, certo? Cada estação tem uma duração de 3 meses. Exatamente. Agora nós estamos vivendo o inverno. Aqui no Brasil, estamos no inverno, que começou no dia 21 de junho e vai mais ou menos até o dia 20 de setembro, porque 21 de setembro inicia o que? A primavera, certo? Então, clima está relacionado às estações do ano. Não podemos esquecer isso. Aqui nós temos um mapa da região Nordeste, que é a nossa região, certo? E na região Nordeste, onde está aqui o nosso estado, a Bahia é o maior
estado da região Nordeste, é esse que está com essa parte laranja maior aqui embaixo, tem essa pontinha, parece um mapa do Brasil pequeno. Então, né, o nosso estado é este aqui, o estado da Bahia, certo? Então aqui na região Nordeste nós temos 4 tipos de clima: o equatorial úmido, o tropical litorâneo e o tropical semiárido. Em todas as localidades, observaram aí a parte laranja, predomina o clima tropical, que é realmente o clima que mais existe no nosso país, né? Este clima quente, agradável, né? Que atrai muitas pessoas do mundo inteiro, né? Porque a maior parte do ano nós temos sempre dias assim de calor, de sol, não é isso? Esta parte verde aqui é o clima tropical litorâneo. Por que litorâneo? Eu acho que vocês não vão esquecer mais disso, porque está próximo ao mar. O litoral é toda essa costa aqui, ó, toda essa parte próxima ao mar. Não é isso? Olha aqui que tem o nome do Oceano Atlântico, pois é. Por isso que nós temos aí o clima tropical litorâneo, que vai aqui, ó, desde o sul da Bahia, que é onde está Valença. O clima predominante na cidade de Valença é justamente este, o tropical litorâneo, ó, e vai até aqui essa pontinha do Rio Grande do Norte, tá vendo? Depois nós temos aí o amarelo, que é o tropical semiárido, que é essa parte amarela aqui, onde se localizam os sertões. Geralmente é onde há um grande período de estiagem, ou seja, de falta de chuva. A seca, a gente ouve sempre falar da seca do Nordeste, acontece justamente nessa região amarela aí, onde o clima é o tropical semiárido. E por último nós temos o menorzinho, ó, ali já no final da nossa região, que é o equatorial úmido. Está vendo ali? Equatorial úmido. Ok? Estes são os tipos de clima predominantes na região Nordeste, que é a nossa região. E na cidade de Valença, nós temos o clima tropical litorâneo, certo? Valença, Salvador, todas as cidades litorâneas, elas possuem este clima, o tropical litorâneo. Então, fiquem ligados na dica. Até a próxima e assistam nossas aulas, façam as atividades sempre com muita atenção e cuidado, ok? E aí, turma, lembram que nós falamos dos micro-organismos, das bactérias, que estão em todos os lugares? Na nossa última aula de ciência que falamos sobre prevenção de doenças? Pois é, olha elas aí, olha a cara delas, uma carinha nada legal, né? Nada amistosa, exatamente. Independente do Covid ou não, nós precisamos sempre tomar cuidado com a nossa higiene, porque os micróbios, como a mamãe e o papai falam, as bactérias, elas estão em todos os lugares. Esses micro-organismos que não podem ser vistos a olho nu, precisam do auxílio do microscópio, lembra? Pois é, eles estão em todos os lugares, nos seus brinquedos, estão no ar, estão no seu bichinho de estimação, nas compras que você pega do mercado, né, nas nossas mãos, por toda a nossa volta. Então, por favor, continuem se cuidando. Manter a higiene é muito importante para que possamos prevenir não só o Covid-19, mas muitas outras doenças. Continuem assim, bem atentos às dicas, viu? Agora vamos para a nossa aula de português. Pois bem, turma, vamos lá? Aula de História. Nesta aula nós vamos ter uma revisão sobre a independência da Bahia, né? O dia 2 de julho. Não sei se vocês estão lembrados, na nossa videoconferência nós falamos, né, do dia 2 de julho. Nós falamos da importância dessa data,
não só para o povo baiano, como também para o povo brasileiro, porque Dom Pedro tinha declarado, proclamado a independência do Brasil há algum tempo atrás, mas os portugueses ainda não aceitavam Dom Pedro como imperador, como um governante. Independente de Portugal, eles queriam que o Brasil continuasse sendo colônia de Portugal. E o que era que acontecia com esse fator? Causava uma série de desconfortos, as pessoas não gostavam, a população se queixava muito, alguns que eram a favor do imperador e contra a forma de governo colonial também, porque tudo que eu tinha no Brasil, tudo que era produzido no Brasil, dinheiro, a questão da agricultura, carne, você vê que começou com o pau-brasil, tudo que era produzido era levado para Portugal. Portugal tirava, tinha que se dar a maior parte para Portugal. Então, as pessoas não gostavam desta forma de administração. Então, o fim do governo português, do domínio português na Bahia, se deu em 1798. Com essa movimentação a favor de Dom Pedro, o que aconteceu? Houveram batalhas que começaram próximas ao Forte de São Pedro da Barra, lá na cidade de Salvador. Essa imagem aí que vocês estão vendo é a imagem do Palácio do Rio Branco, que é a casa do governador. Foi a casa do primeiro governador geral, Tomé de Souza, que fundou a cidade de Salvador, e todos os governadores moravam ali se tomavam muitas decisões. Hoje, nos dias atuais, o Palácio do Rio Branco ainda existe, funciona um museu dentro dele, e do outro lado da rua, de frente para o Palácio do Rio Branco, tem uma construção mais moderna, contemporânea, onde funciona a Prefeitura de Salvador. E esse local é chamado Praça da Sé. É o lugar onde você sobe o elevador Lacerda, um ponto turístico também, e você encontra justamente esse espaço, tem a estátua de Tomé de Souza e várias construções antigas, que é o lugar que vai levar tanto para o Pelourinho, como também é um percurso, o caminho, a Rua Chile, que é a rua que desce, que acaba se encontrando com a Avenida Joana Angélica. Pois é, que foram palcos das batalhas, exatamente as Mercês, a Praça da Piedade e o Campo da Pólvora. Foram palcos das batalhas, eram localidades próximas, as pessoas desciam, todas essas localidades formam hoje um bairro que é chamado de Avenida 7. É uma rua muito grande e todas elas, embora tenham nomes diferentes, pertencem ao mesmo local. O episódio mais marcante que aconteceu durante esse período foi a morte da freira Joana Angélica. Por quê? Porque neste período as tropas portuguesas vieram com tanta raiva, com tanta vontade de lutar a favor do governo português, que invadiram as casas das pessoas comuns, mataram as pessoas e também lutaram com as próprias tropas, os próprios soldados que eram a favor do imperador Dom Pedro I. E quando neste momento aí, o que aconteceu? Esses soldados tentaram invadir o convento da Lapa. Então essa freira Joana Angélica, com apenas 20 anos de idade, abriu os braços na entrada do convento, ao portão, e falou que eles só passariam por cima do cadáver dela. Então um soldado atirou no peito dela e horas depois ela veio a falecer. Morreu, tentando impedir que aqueles que eram contra o governo de Dom Pedro I invadissem o convento da Lapa, até para proteger as pessoas que estavam ali dentro também. Então este daí foi um dos fatos mais marcantes, e Joana Angélica acabou se tornando mártir deste movimento do Levante Baiano. Hoje, o local onde tem o convento da Lapa, aquela rua principal toda, recebeu o nome dela, Avenida Joana Angélica, justamente por causa disso. É um fato histórico que marcou um determinado período da história baiana, da história do Brasil. Com tudo isso, esse movimento aumentou, se alastrou, veio parar no interior. Começou nas vilas de São Francisco,
né, que hoje é São Francisco do Conde, e depois Cachoeira. E nesse período, olha só o que aconteceu. Esse coronel aí, Madeiros de Melo, enviou tropas para Cachoeiras, que também chegaram com muita raiva, né? Chegaram realmente querendo, digamos assim, destruir tudo. Então várias batalhas aconteceram, né? Tomaram todas as cidades do Recôncavo Baiano, né? E voltaram novamente para Salvador, acabaram parando novamente em Salvador. As principais lutas ocorreram na região de Pirajá, hoje o bairro de Pirajá, onde tanto os independentes como os metropolitanos, né, eles brigaram, né, muito, travaram várias batalhas, até que no dia 2 de julho de 1823, né, foi realmente dada a derrota daquela tropa fiel de soldados fiéis ao governo português, fiéis a Portugal. Nesta data comemora-se a independência da Bahia. Ficou marcada e hoje nós temos como feriado. Uma outra mulher que se destacou muito foi Maria Quitéria e participou das batalhas escondidas do seu pai. Olha aí a imagem dela, né? Ela se destacou porque ela era disciplinada, né, e sabia manusear muito bem as armas, até mais do que alguns soldados masculinos. A cidade de Valença, ela participou ativamente neste movimento, nessas lutas pela independência da Bahia. Ela abrigou, ela recebeu uma esquadra portuguesa que veio com o comandante inglês, mas que eram a favor de Dom Pedro I, ou seja, eles vieram para combater os portugueses. Essa atuação nessa luta, essa participação da cidade de Valença foi tão importante, ela se juntou, ela se aliou à cidade de Cachoeira e de Santo Amaro, que foi tão notável pelo o empenho da população, né? Porque as pessoas que estavam em Valença, além deles acolherem esses soldados, eles realmente conseguiram até mesmo unir tribos indígenas rivais que eram arqui-inimigas neste movimento. Os índios que também tiveram a participação importante neste movimento de independência. Então, por essa participação ativa, a cidade de Valença foi chamada de A Decidida, como é mencionado no hino da cidade. Ok? Então fiquem ligados, vocês têm a ficha que está disponível na escola, vocês podem pegar a ficha, né, lá já. Quem não pegou hoje pode pegar a partir de segunda-feira, né, porque no caso sábado, domingo a escola não abre, para responder a sua atividade, fazer a leitura com mais calma e tentar entender melhor este acontecimento que marcou a história do Brasil e da Bahia, certo?